Irmãos, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração, em cada vida nessa manhã. Nosso desejo é que os irmãos estejam bem nesse final de semana que se iniciou e com o objetivo de estar já nos preparando para amanhã, que é o grande dia, o dia do Senhor. É o dia em que nós, cristãos, separamos para adorar ao Senhor. E hoje, ainda alguns trabalhando, alguns ainda vivendo a rotina secular da vida, terminando de entregar os seus trabalhos, fazendo alguns afazeres ainda da semana e com certeza com o nosso coração já estando preparados para separar o dia de amanhã para o Senhor. Queridos, como de costume, eu convido você que pode fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais esse momento. Senhor, nós te damos graças, Pai, nessa manhã de sábado, onde o Senhor nos deu o privilégio de estar juntos para mais uma vez orar e nos dedicar ao Senhor. Dedicar uma vida devocional ao Senhor, devota. Pai, obrigado porque nós vamos estar aqui orando na Sua presença, nós vamos ler a Tua palavra e meditar nela, a Tua palavra que é viva, que é verdadeira, que não erra, que não muda, e nós cremos que ela tem instruções poderosas para as nossas vidas. Obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos chama ao arrependimento e nos chama para o confronto das nossas mentiras que nós mesmos criamos, o confronto das nossas próprias vontades, para que a gente possa viver a sua verdade e viver a sua vontade para as nossas vidas. A sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Fique conosco nessa manhã, fale aos nossos corações e que nós consigamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que nós pedimos e no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queridos, nessa manhã nós vamos conversar um pouco aí sobre uma vida, instruções para uma vida de devoção. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, você que pode também, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 32, nós vamos ler até o versículo 35, onde o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva quanto a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim como no corpo, como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Queridos, antes de nós entrarmos propriamente dito naquilo que nós vamos aprender hoje sobre como ter instruções para uma vida devocional, uma vida de devoção ao Senhor, é importante nós entendermos um pouco o contexto do conteúdo da carta aos Coríntios. Então, o livro de Coríntios é uma das epístolas, uma carta, né, mais importantes do Novo Testamento. Ela foi escrita para os cristãos da cidade de Corinto, que ficava localizado na Grécia. Tá? A cidade de Corinto era muito conhecida por ser uma metrópolis na Grécia. E ela era também uma cidade muito rica, cheia de cultura, uma cultura muito interessante na época, mas também era reconhecida pela sua imoralidade. Tá? Paulo fundou a igreja em Corinto durante a sua segunda viagem missionária. E ele ficou lá 18 meses pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus, para que esses irmãos pudessem então crescer espiritualmente, se converter ao Senhor e viver uma vida cristã. Tá? Essa carta foi escrita para orientar os irmãos que estavam passando por vários problemas e desafios.
só para os irmãos entenderem, um dos problemas maiores que essa igreja estava passando era uma cultura que a cidade tinha de imoralidade sexual, tá? E eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre imoralidade. Então, todas as vezes que nós... todas as vezes não, desculpe. Mas a maioria das vezes em que nós vamos ler sobre imoralidade na Bíblia, no Novo Testamento, está se referindo sobre imoralidade sexual, tá? É aquilo que não é moral ao Senhor. Então, uma imoralidade. E quase todas as vezes está se referindo sobre uma imoralidade sexual. Então nós vamos falar aí, de acordo com esse texto que nós lemos, sobre uma vida devocional, uma instrução, instruções para a vida devocional, para uma vida devota na família, tá? Então nós vamos aí entender um pouco mais. Do capítulo 7 ao capítulo 14, Paulo vai dar instruções respondendo às dúvidas em relação ao casamento, à comida oferecida a ídolos e ao culto. Então ele vai responder essas questões, e uma das primeiras questões que ele vai responder é sobre o casamento, é o que nós estamos falando, sobre a vida familiar, tá? E ele também vai instruir sobre a liberdade cristã e a responsabilidade de usar essa liberdade de maneira que não prejudique ou que não afete os outros e muito menos a Deus, tá? Então o apóstolo Paulo, ele vai ensinar isso, ele vai dar instruções sobre esse assunto para os irmãos. Então, de acordo com esses 4 versículos que nós acabamos de ler, nós vamos analisar alguns pontos práticos para uma vida de devoção, uma vida familiar de devoção. E o primeiro ponto que vamos analisar é que Paulo, ele vai falar sobre 4 classes de pessoas que nós temos dentro da igreja. Então vamos lá para as 4 classe de pessoas que nós temos da igreja. A primeira classe que ele vai apontar são os homens solteiros. Está lá no versículo 32. A segunda classe de pessoas, ele vai falar sobre os homens casados. Está no versículo 34. No versículo 33. A terceira classe de pessoas que ele vai falar nesses versículos é sobre as mulheres solteiras e as mulheres viúvas. Está no versículo 34. E, por último, mas não menos importante, ele vai falar sobre a quarta classe de pessoas que nós temos dentro da igreja, que são as mulheres casadas, que também está no versículo 34. As palavras-chave que a gente pode identificar nesses versículos que nós acabamos de apontar, versículo 32, 33 e 34, onde vai falar sobre essas 4 classes de pessoas que nós temos dentro da igreja, na família, as palavras-chave são agradar a Deus, está falando para os solteiros, para os homens solteiros, agradar a esposa, para os homens casados, para solteiras e viúvas, ser santa no corpo e no espírito. Aí ele está apontando diretamente para a vida imoral, tá? Ou a moral da vida. E para as casadas, agradar ao marido. Então, são as palavras-chave que nós vamos abordar e encontrar aí, tá? Durante todos esses versículos que nós acabamos de ler. E a palavra em comum para todas as 4 classes é cuidar das coisas do Senhor. Ok? Então, vamos lá pelas classes. O apóstolo Paulo, ele está falando para os homens solteiros, para cuidar das coisas do Senhor. O que seria cuidar das coisas do Senhor? Assim como o apóstolo Paulo, ele está se dando como um exemplo, porque o apóstolo Paulo, ele era um homem solteiro, ele não era um homem casado, né? Então ele estava mais desimpedido para fazer a sua obra missionária. Irmãos, naquela época, diferente da nossa época, aquela época era muito complicado sair da sua casa, fazer uma viagem para outro lugar, porque havia perigos, as necessidades, né? Fome, nudez, aprisionamento. Então você imagina um homem sair da sua casa, nós estamos falando dos homens solteiros, tá?
um homem ali casado, vamos falar do casado primeiro. Um homem casado sair com esposa e filhos, porque antigamente o pessoal era muito animado para ter filhos, né? Então tinha 5, 6, 10 filhos. Então você imagina, uma família com 10 filhos, ou vamos colocar em um mínimo de 5 filhos, sair para uma viagem missionária. O apóstolo Paulo, se dando como exemplo, vamos falar algumas coisas que ele passou. O apóstolo Paulo sofreu um naufrágio. O apóstolo Paulo foi aprisionado muitas vezes. O apóstolo Paulo apanhou muitas vezes. O apóstolo Paulo foi picado por uma cobra. O apóstolo Paulo sofreu muitas e inúmeras coisas, indo de um lugar para o outro. E não tinha facilidade de avião, facilidade de carro, ônibus, de transporte. Ou era a pé, a cavalo, ou era a pé, ou era a cavalo, ou era de navio. Tá? Quando era um lugar muito longe. Então a gente consegue discernir aí as dificuldades que um casado teria. Então naquela época o apóstolo Paulo ele estava ensinando e estava encorajando, olha, você que é solteiro, aproveita isso para agradar e cuidar das coisas de Deus. Você que é solteiro hoje, eu digo para você a mesma coisa que o apóstolo Paulo está falando lá para os irmãos em Corinto. Cuide das coisas do Senhor. Estude a palavra de Deus. É lógico que nós, quando temos a cabeça mais jovem aí, depois que acabou o ensino médio, né, na escola secular, nós queremos aí fazer um curso profissionalizante, ou fazer uma faculdade, ter um bom emprego, para ter um carro, para ter uma família, para ter uma casa. Eu entendo isso porque era uma das coisas que eu procurei também na minha juventude. Mas é mais importante agradar a Deus. É mais importante cuidar das coisas de Deus. E eu não estou falando para você ser privado de estudar, de fazer uma faculdade, de trabalhar. Eu não estou, você que é solteiro, não estou te privando disso. Eu estou só falando para você para que você não abra mão das coisas do Senhor. Para que você não ponha acima das coisas de Deus as coisas seculares da vida. Porque quando você se casar, aí sim você vai ter que se preocupar com essas coisas. Então, ponha numa balança, a balança do seu raciocínio lógico, o que você deve dar prioridade. Estude, trabalhe, tenha sua independência financeira, sua independência familiar. Isso mesmo, é muito bom, é para o seu crescimento particular. Mas nunca abandone as coisas de Deus. Nunca abandone os caminhos do Senhor. Não escolha a faculdade ao invés de ir estudar a palavra de Deus. Não escolha o seu trabalho acima de ir buscar as coisas de Deus, ir na igreja. Não escolha. Escolha o caminho do Senhor. Melhor é agradar a Deus do que agradar a homens. Eu estou falando isso para os solteiros. E agora o apóstolo Paulo vai falar com os homens casados. Homens casados! Cuide da sua casa e agrade a sua esposa. É muito importante nós, homens masculinos, entendermos isso. Nós precisamos agradar a esposa. E nós vamos ver no próximo ponto uma frase-chave que o apóstolo Paulo usa aqui, que é muito importante em relação aos casados. Mas falando dos casados ainda, o apóstolo Paulo ele não está falando para você largar a igreja, largar as coisas de Deus para viver para sua esposa ou para sua casa, ou para agradar somente a sua esposa. O apóstolo não está falando isso. Vamos passar então agora para as viúvas e para as solteiras, as virgens. Queridas irmãs, cuide das coisas do Senhor. Sejam dedicadas às coisas do Senhor. Nós vemos aí a necessidade que a igreja de Cristo tem do cuidado das mulheres. Os homens foram escolhidos por Deus para liderar, para gestar, para governar a igreja. E governo, que eu digo, é liderança, é serviço. Tá? Mas as mulheres têm nas suas mãos o poder de cuidar coisas que o homem não consegue. Ajeitar a igreja,
sabe? Cuidar dos detalhes mínimos da igreja. Nós vemos aí muitas vezes a esposa do pastor cuidando dessa área, a Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF, que cuida dessas partes, ajuda, auxilia o pastor, auxilia o conselho naquilo que precisa. Você vê que a SAF que organiza as datas comemorativas, faz ali as devidas homenagens, né, aos pais, aos Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia do Pastor, Dia da Esposa do Pastor, enfim, Dia do Seminarista. Tá chegando o Dia do Seminarista, hein? Então, olha só, Deus incumbiu as mulheres para esse serviço. Mulheres, isso não é menos, ou esse serviço, esse cuidado não é menor do que o serviço do homem, não. Deus capacitou cada um no serviço da sua obra. Então se sinta privilegiada por isso. Você, mulher que trabalha aí na SAF, seja dedicada e cuide das coisas do Senhor. Você, mulher que trabalha no departamento infantil, cuidando das nossas crianças, ensinando as nossas crianças, vai estudar a palavra de Deus, vai se aprofundar nos ensinamentos para ensinar as crianças. É um ponto importante. Você que é viúva, você que é solteira, você tem ali tempo e mais prática para cuidar das coisas do Senhor. Deus te deu esse privilégio. Agora, para as mulheres casadas, Deus não impede você de cuidar das coisas do Senhor. Mas em primeiro lugar, você precisa cuidar da sua casa. Você precisa cuidar e agradar o seu marido. Assim como o marido precisa agradar a esposa também precisa agradar o marido. É um casal. O casal ele se torna um depois do casamento. E é importante nós falarmos sobre isso porque Paulo está dando a importância do casamento. Não é o ajuntamento. Não é juntar duas pessoas para viverem como casados. Não. Ele está falando sobre o casamento. O ritual do casamento. Ele está falando sobre isso. Então você que ainda não se casou, você precisa orar ao Senhor. Você precisa ouvir o que Deus tem para falar para você em relação à sua vida conjugal. Você precisa casar. Casar é uma bênção. Casamento é uma bênção. Viver casado é uma bênção. E nós estamos analisando aqui essas instruções de uma vida devota dentro da família. Então, existem essas atitudes práticas para as nossas vidas. São instruções práticas que o apóstolo Paulo está falando. Nós, como homens casados, mulheres casadas e também aos solteiros, tanto mulheres como os homens, nós temos ali as nossas particularidades, mas em tudo, focando em Deus. E o segundo ponto de análise que eu quero ver com vocês é em relação ao que eu falei no ponto passado, mas sobre a frase usada no versículo 34. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. E assim está dividido. E ele está se referindo aos homens, principalmente aos homens. Por que eu estou falando principalmente aos homens? Porque para as mulheres é muito mais fácil. A mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ela tem essa capacidade de servir a sua casa, as mulheres casadas, né? Tem a facilidade de servir a sua casa e também servir a igreja. Servir o seu marido, agradar ao seu marido e também agradar ao Senhor. E nós estamos falando sobre serviço, tá? Então, nós vemos aí que as mulheres têm essa facilidade, o homem não. O homem é assim, ou ele foca no trabalho, em agradar a sua esposa, ou ele foca no trabalho da igreja. Homens, o apóstolo Paulo está falando, nós estamos divididos. E se ele está falando sobre essa divisão da mente, sobre o serviço, é porque nós precisamos nos atentar. É necessário você cuidar da sua casa. É necessário você cuidar da sua esposa, agradar a sua esposa. Mas também é necessário você se dedicar à obra de Deus. É necessário você também olhar para as coisas de Deus, para a sua responsabilidade ministerial, sendo vocacionado ou não. Porque nós não estamos falando sobre vocação, nós estamos falando sobre responsabilidades ministeriais.
Nós, homens, nós fomos criados para liderar a nossa casa e também liderar o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo, como o homem, ele foi criado para governar a sua igreja, e nós, homens, no sexo masculino, nós precisamos olhar a Cristo e ser semelhantes a ele. É por isso que na nossa igreja presbiteriana nós vemos que são homens pastores, homens presbíteros e homens diáconos. Por quê? Porque nós somos criados isso. Isso também é um outro assunto que nós podemos abordar em outros dias, em outras devocionais, né? Mas o que Paulo está querendo trazer para nós é que nós precisamos nos dedicar em nossa casa, dedicarmos a nossa esposa, cuidar da nossa casa, cuidar da esposa, mas também devemos cuidar da igreja de Cristo. Cabe a mim e a você, homem, cuidar, liderar como servos a igreja de Cristo. Outra coisa também que o objetivo principal desse texto é cuidar e agradar da esposa. Efésios 5:25 vai falar assim: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, a nossa missão, em primeiro lugar, homens, é amar, cuidar e agradar a nossa esposa. Assim como Cristo fez pela igreja. Então, a sua principal missão é cuidar da sua esposa. Aí nós vamos falar sobre as mulheres. As mulheres casadas, elas precisam ser submissas ao vosso próprio marido. É o que o apóstolo Paulo vai falar também. E o que significa submissão? Submissão é você estar sob a missão do outro. Então, se o marido tem uma missão, a esposa tem que estar sob a missão dele. Tá entendendo? Estar debaixo da missão dele. E qual é a missão do marido? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, esposa, você precisa estar submissa a essa missão do seu marido. Se você quer ver o seu marido cumprindo essa palavra, você precisa estar nessa missão também. É missão dos dois. Não é missão só de um. A missão do marido é amar você, mas você precisa auxiliar ele. Tá vendo como o casamento é importante? São duas pessoas trabalhando em um só propósito, agradando ao Senhor. Então, homens, se atentem a isso. E nós precisamos também entender que cuidar das coisas do mundo, aquilo que o apóstolo Paulo fala tanto para os casados quanto para os homens casados, tanto para as mulheres casadas, é cuidar das coisas do mundo. Irmãos, cuidar das coisas do mundo não é cuidar do mundanismo. Não está falando sobre pecado, não está falando sobre um dos inimigos do homem. O apóstolo Paulo não está falando sobre isso. Não é cair na gandaia, no mundão da vida, não. Tá? O apóstolo Paulo está falando sobre as coisas seculares da vida. É o trabalho para sustentar a família, tanto para o homem quanto para a mulher. Porque tanto no versículo 33 quanto no versículo 34, quando ele vai falar tanto para os homens quanto para as mulheres casadas, ele está falando: cuide das coisas do mundo, cuide das coisas seculares. Então é trabalho para sustentar a família. É a vida do lar, é cuidar da vida do lar. Separar um tempo para saber das coisas comuns do lar. E também criação de filhos e tantas outras coisas que existem na vida secular da vida. É acompanhar a sua esposa no médico. É também ajudar e auxiliar quando você pode, homem, quando você não está no dia a dia do trabalho, é ajudar a cuidar do filho. É aí dar o suporte pro seu marido, às vezes, esposa, quando o seu marido está muito cansado, deixa ele descansar um pouco. Mas também não é folgar um no outro também, não. É cuidado. É ver a necessidade do outro. É agradar. Fazer uma coisinha diferente às vezes. Dar um chocolatinho de presente para a esposa, para o marido. Fazer aí um jantar ou um almoço. Não precisa ser aquela coisa, nossa, blé. Não, faz uma coisinha. Ai, ele gosta de uma lasanha. Hoje eu vou fazer uma lasanha para ele. Pronto, é uma coisa simples. Nós precisamos entender isso.
Nós precisamos colocar em prática isso. E isso é uma vida devota ao Senhor. Porque você está cumprindo a palavra dele. Está vendo que Deus, através do apóstolo Paulo, está dando instruções para a igreja para uma vida de devoção. É cuidar do outro e cuidar da igreja. Assim nós estamos agradando a Deus. Cuidando das coisas de Deus. Sendo devotos à palavra de Deus. Irmãos, nós não estamos fugindo daquilo que Deus está nos ensinando essa semana, não. Nós precisamos entender isso. E o terceiro e último ponto aqui de análise para nós é a prática para uma vida de devoção. Aí o versículo 35, o apóstolo Paulo vai falar sobre o cuidado na consagração ao Senhor. Olha o versículo 35 comigo. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então ele está falando sobre os solteiros e os casados, tanto as mulheres quanto aos homens. O apóstolo Paulo está instruindo a gente no cuidado no consagrar. Os solteiros e as solteiras são mais desimpedidos nessa consagração. Os homens casados e as mulheres casadas têm uma certa restrição. É tempo, às vezes não dá porque tem um compromisso no trabalho durante a semana, tem alguma coisa, às vezes é uma hora extra que faz no trabalho, às vezes é uma coisa familiar que não tem como ir, comparecer. E eu preciso dizer isso. Não é só porque nós temos imprevisto na nossa vida que nós vamos fazer dos imprevistos a vida comum. Imprevisto é imprevisto. Agora, você faltar domingo no culto, todo domingo, é preocupante. Você não ir à escola dominical na parte da manhã é muito preocupante. Você não participar do culto noturno no domingo, você ir uma vez ou outra, é muito preocupante. Isso diz muita coisa. Agora, você solteiro, você precisa colocar na sua mente, eu preciso me dedicar ao Senhor. Se dedique a trabalhar para o Senhor. Quantas áreas da igreja precisa de gente para trabalhar? E uma coisa eu estou falando agora para os irmãos da segunda igreja do Sol Nascente. Mas não só para você, irmãos da segunda igreja, mas para todos os irmãos de todas as igrejas. Você que é solteiro, você que está desimpedido aí. Nós estamos precisando de mão de obra para trabalhar na igreja do Senhor. Mas você precisa ser compromissado. Você precisa ser responsável na presença do Senhor. E você que é casado, também. Você também tem a sua parte de responsabilidade, de compromisso na igreja. Irmãos, nós precisamos ser cautelosos, mas trabalhar. Ser cuidadosos, mas ser atuantes na presença do Senhor. É muito ruim você ir para a escola dominical, e eu não estou falando só porque nós estamos aí no cargo pastoral, né, da igreja. Eu não estou falando como um pastor, mas eu estou falando para você como um membro da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. É muito ruim você chegar na escola dominical e ver ali 2, 3, 4, 5, 6 pessoas só, num domingo cedo. O que uma pessoa faz domingo cedo? É melhor aproveitar a vida comum, vai passear, vai pro churrasco, Tudo bem, quer dar um descanso, não estou privando ninguém disso, mas todo domingo é preocupante. Nós precisamos nos dedicar ao Senhor. Eu e você precisamos olhar as coisas de Cristo e dar prioridade para elas também. Queridos, nessa manhã eu quero finalizar dizendo para você que o apóstolo Paulo está nos dando instruções para uma vida devocional, para uma vida de devoção. Tá vendo que as palavras são praticamente a mesma? O sentido é o mesmo. Uma vida devocional é uma vida de quem tem devoção. Ser devocional, ser devoto, é isso. É obedecer as instruções de Deus para as nossas vidas. Que nessa manhã você possa ter sido confrontado, assim como eu fui, através dessa palavra. Que você possa também ter ouvido o Espírito Santo
e ter mexido aí nessa estrutura do seu coração, do seu raciocínio lógico, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu quero encerrar esse momento orando por você, orando para que Deus nos abençoe e nos encoraje a vivermos uma vida devota a Ele. Amanhã nós vamos começar aí a falar sobre outro assunto, mas hoje, neste sábado, Deus ainda está falando conosco que nós precisamos ver uma vida devota, uma verdadeira devoção. Feche seus olhos, você que pode. Senhor, como nós somos confrontados pela Tua palavra nessa manhã. Os solteiros, as solteiras, os casados e as casadas. Como nós fomos aí confrontados, ó Pai. Colocados sobre a parede para entendermos o que nós precisamos fazer. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encoraje nessas instruções para servir o Senhor da melhor maneira, para agradar o Senhor, para cuidar das coisas do Senhor da melhor maneira e também para cuidar da nossa casa. Nós homens cuidarmos da nossa esposa, agradar a nossa esposa. Para as mulheres casadas, agradar ao Senhor e agradar aos maridos. Sim, Senhor, como nós muitas vezes pecamos nisso. Nós queremos nossos próprios interesses, mas nós devemos olhar para o próximo. Nós devemos olhar para aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos abençoe, Senhor. E para aqueles que estão juntados, ó Pai, aqueles que estão nessa união sem um casamento, eu peço que o Teu Espírito Santo nessa manhã convença eles, ó Pai, do pecado que eles estão cometendo, para que eles possam consertar a vida, consertar naquilo que o Senhor quer, Senhor. Não é aquilo que o homem quer, mas é aquilo que o Senhor tem proposto para nós, as bênçãos do casamento. Sim, Senhor, e que eles possam procurar os seus líderes, nos procurar, ó Pai, para fazer aquilo que é certo. Nós, como igreja, nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar, ó Pai, esses irmãos. Fique conosco e nos abençoe nessa manhã, nesse dia de final de semana. E que o nosso coração esteja sendo preparado hoje para adorar ao Senhor. Senhor, leve o Teu povo para a igreja. Dê, Senhor, instruções para o Teu povo. Dê encorajamento, Senhor. Dê vontade, Pai, para o Teu povo ir para a escola dominical amanhã. E ir para o culto à noite também, Senhor. Porque o dia é do Senhor. E nós precisamos dedicar esse dia para quem é de direito, para o Senhor. Fique conosco e nos abençoe nessa manhã, nesse dia, Pai. É o que nós pedimos e no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe e que nessa manhã nós possamos agradar ao Senhor. Fique esperto, se atente para aquilo que Deus tem para a sua vida e vamos viver da maneira certa, uma vida devota ao Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, queridos. Tchau, tchau. Graça e paz a todos vocês.